Seguinte, nessa aula a gente vai falar sobre funções puras, que são funções muito importantes na programação do matemática, e a gente vai usar elas de forma muito recorrente em vários casos, então elas são bem importantes mesmo, e inclusive é a forma como a própria matemática lida com as funções, só que isso vai ficar claro um pouco mais para frente, né? Agora, falando sobre a sintaxe básica, né, é essa daqui, em que a gente tem a função function, né, que significa função, a gente passa as variáveis da função e o corpo da função, né? Que aqui vai estar a definição da função, né? E as variáveis vão estar aqui, então, na definição. Aí, para a gente usar a função, né, a gente passa aqui na frente dela um argumento, né, através de colchetes, em que a função vai pegar esse argumento, né, e substituir nas variáveis, certo? Agora, começando a falar sobre funções puras nomeadas, né, essas daqui são aquelas em que a gente vai atribuir símbolos para elas, porque a gente pode usar elas de forma recorrente, né? Às vezes a gente quer usar a função de forma recorrente, aí é interessante a gente atribuir símbolos a elas, né? Agora, antes de tratar desses exemplos, vamos ver aqui o que a matemática fala sobre funções puras, né? A gente tem aqui que ela pode ser usada de duas formas, né? Dessa forma aqui ou dessa forma aqui, né? A gente vai ver as duas, né? Só que eu já adianto que a forma mais comum da gente usar, a forma mais interessante para a gente usar é essa daqui, né? Mas por enquanto vamos nos atentar só a essa, né? Enfim, aqui está o símbolo h, né? Em que eu estou atribuindo a ele a função quadrática, né? Ax quadrado mais bx mais c, né? Em que a variável é x. A gente pode ver aqui, inclusive, que ela tem uma cor diferente, né? Verde, né? Aqui, representando que ela é a variável da nossa função pura. Beleza, avaliei aqui a função h, certo? E beleza, agora eu posso passar argumentos para essa função, né? Aqui na frente dela, em que aqui eu estou passando o argumento seno ao quadrado de φ, e a matemática vai pegar então o x e substituir por seno ao quadrado de φ. De fato, é isso que a matemática faz aqui, né? E a gente poderia ter passado também, por exemplo, aqui, ó, o símbolo y, né? O argumento y. E aí a matemática ia pegar o x, substituir pelo y, né? Agora aqui, ó, no caso, que a gente tem uma composição de funções, matemática também entende isso, né? Ele entende e sabe fazer composições de funções puras, certo? Então a gente tem aqui um h de y. E aí, avaliando, a gente vê que a matemática executa bem o seu papel, né? Só que aqui, ó, ele não expande, né? Aqui no caso, ó, ele não expande, né, essa parte aqui. Para a gente expandir, a gente poderia simplesmente usar uma função expand, né, que a gente já viu anteriormente, né? Como, por exemplo, assim, né? A gente poderia passar essa função expand aqui para a matemática expandir, certo? E aí a gente teria essa expansão. Mas, voltando à forma original, está aqui. Agora, se a gente perguntar para a matemática o que é o símbolo H, né, ele vai falar para a gente, né, que o símbolo H está definido aqui no contexto global e que ele possui essa definição, né, ou seja, é uma função pura, né. E um aspecto muito importante das funções puras, que faz elas serem bastante úteis, né, é que o corpo da função são variáveis locais que não irão interferir nas atribuições feitas em outro lugar. Ou seja, o x aqui, ó, ele é tratado de forma local, né? A variável da função pura ela é tratada de forma local. E isso daí é bem importante, né? Porque, por exemplo, se a gente tivesse definido um x em outro lugar do código, né, a função pura não ia ter conflito com isso, conforme a gente vai ver agora, né? Aqui, ó, tá a atribuição ao símbolo x, né, a string something. Estou atribuindo ao símbolo x a string something. Aqui estou definindo uma nova função pura g, né, que é basicamente x ao quadrado, certo? Beleza. A princípio, a gente poderia pensar, não, vai dar algum problema, né? Eu atribuí o símbolo x e estou usando esse símbolo x aqui dentro da função pura. Só que não. A função pura, ela entende o x aqui como sendo variável, né? Tanto é que se eu chamar g de x, por exemplo, ela vai pegar o símbolo global definido anteriormente, né? Aqui, something, e elevar ao quadrado. Ou seja, o comportamento da função tá ok, tá funcionando, né? Porque a matemática entende que isso aqui é local. Então, isso aqui é bem semelhante à forma do matemática trabalhar com padrões, né, passados em funções. Por exemplo, a gente poderia ter definido dessa forma aqui,
certo? Em que, passando através do formato de padrão, a gente tem esse mesmo comportamento aqui, né? E, bom, só que isso vale, né, só para as variáveis, né? Só as variáveis são locais. Os parâmetros dentro das funções puras, né, os outros parâmetros, como por exemplo aqui, ó, A, B e C que estão em azuis, eles são parâmetros globais e são tratados como tais, né? Por exemplo, vamos chamar aqui o símbolo H, né, que é essa nossa função pura. Aí deixa eu chamar H de A, por exemplo. O matemática vai pegar o x e substituir por A. Ok, o símbolo A está sem definição nenhuma, atribuído globalmente. Agora, eu vou definir ao símbolo A o valor 2, né? Vou quebrar a linha aqui, chamar H de Z, né, sem suprimir o output, né, para exibir o output. E aí, definindo A como 2 e chamando H de Z, repara, o x foi substituído pelo Z, certo? Só que o A ele foi substituído por 2, né? Porque o A é um parâmetro da nossa função pura, né? E ele já tinha uma definição global. E isso entrou, então, no nosso resultado, certo? Então, os parâmetros, eles são globais, beleza? Agora, deixa eu limpar o A aqui, né? E um outro aspecto importante das funções puras é que elas não são avaliadas, né, até que os argumentos sejam apresentados, né, conforme a gente viu aqui, por exemplo, né. E isso é bem semelhante à atribuição atrasada, né. Então, para o caso das funções puras, a gente não precisa definir de forma atrasada, né, ou seja, por exemplo, aqui, ó, vim aqui fazer, usar isso daqui, né, o símbolo de atribuição atrasada, porque as próprias funções puras já funcionam com atribuição atrasada, certo? Onde é que eu estava? Aqui. As funções puras, elas já usam atribuição atrasada, isso é uma vantagem delas, ou seja, a gente tem que primeiro fornecer o argumento, né, para depois a função pura poder avaliar, né? Ou seja, ela não avalia de forma prematura o lado direito, né? A gente tem que primeiro passar o lado esquerdo, né, para a função avaliar o lado direito. Vamos ver aqui essa questão. Aqui eu vou limpar o símbolo F1, F2, G, Y, Z e X. Quebrei a linha, defini a função F1, né, usando o padrão aqui, X, né, em que aqui, ó, repara que eu estou usando a atribuição imediata, certo? Estou usando a atribuição imediata, né? E estou passando aqui a função expand x, ou seja, o que essa função vai fazer? Vai pegar o argumento e expandir, simples assim, né? Só que eu estou definindo ela de forma imediata, e a gente vai ver a diferença, né, entre essa definição para essas outras aqui. Agora, nesse segundo caso, ó, eu estou definindo de forma atrasada, né? A mesma função basicamente, né? Só que com o y aqui como padrão, né? Eu poderia passar x aqui também sem nenhum problema, né? Aqui, ó, x sem nenhum problema. Aí, só uma coisa também que vocês podem estar se perguntando, por que que o X aqui está preto, né? Não está verde, né, no caso. Porque aqui o X já está definido, né? Eu tenho que primeiro limpar ele para depois ele aparecer verde aqui. Por exemplo, se eu só limpasse o X, né, apareceria aqui azul, né? No caso, isso acontece, né, porque eu estou usando a atribuição imediata. Esqueci de comentar anteriormente. Eu tinha comentado que ia aparecer verde, né? Mas aparece azul por conta da atribuição imediata. Tá, o que não acontece aqui na atribuição atrasada. Beleza, agora definindo uma nova função pura, né? A função g, né? Como sendo expand x. Ou seja, a gente tem a mesma definição em 3 casos diferentes, né? Aí a gente vai ver a diferença entre eles. Avaliei a célula, beleza. Agora vou pedir o argumento aqui, ó, vou passar o argumento para a função 1, né? Y mais z quadrado. A gente esperaria que a gente tivesse a expansão, né, desse argumento aqui. Só que a gente não tem isso. Por quê? Porque aqui é a atribuição imediata e aí a gente está avaliando primeiro o lado direito, né, e depois passando o lado esquerdo, né. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer a expansão do que a gente passar no argumento, né? Então, a gente obtém esse comportamento através da atribuição atrasada e da função pura, conforme a gente vê aqui, ó. F2 retorna a expansão, né? E a função g, que é a nossa função pura, retorna a expansão. A gente tem o mesmo comportamento aqui, né, entre a função pura e a função
usando atribuição atrasada. E algo que vale a pena mencionar é que é o seguinte, a gente chama essas funções de puras, por quê? Porque a gente define o comportamento da função e não os seus argumentos, né? E, de fato, a gente pode manipular uma função pura pelo nome sem fornecer nenhum argumento. Vamos ver um exemplo disso aqui, ó. A gente tem o símbolo h, né, como sendo a função quadrática aqui, né, função pura quadrática, né? Aí, beleza, vamos chamar h de y. Chamei h de y, ok, né? A gente tem aqui a função quadrática. Agora, suponha que eu queira derivar o h com relação a y. Tem algumas formas de fazer isso. A primeira delas, né, é usando a função derivada do próprio matemática. Que é a função derivada parcial, no caso, né? Isso aqui é a derivada parcial. Vai pegar a função h de y e derivar com relação a y. E beleza, dei o Enter, ok. A derivação foi executada, né, corretamente aqui, ó, conforme vocês podem conferir aqui, né? E agora, o que eu quero chamar a atenção aqui, ó. Repara, se eu tivesse escrito D de H de Y, o matemática ele não ia entender. Por quê? Porque a gente não deu o argumento, né? A gente não deu o argumento, né? Então, nessa forma aqui, ó, usando a função derivada, né? Nessa forma, a gente tem que passar o argumento para o matemático entender. Sem o argumento, ele não entende. Só que o h ele não é uma função qualquer, é uma função pura. E sendo uma função pura, a gente pode manipular sem precisar usar essa função derivada, né? E a gente faz isso de que forma? Usando o símbolo de derivada, né, do matemática, certo? Em que a gente tem aqui esse linha indicando a derivada da função h com relação à sua variável. No caso, é x, a variável, né? E aí, fazendo isso, chamando a galinha, repara aqui, ó, que a matemática retornou a derivação adequada, né, da função do segundo grau, certo? E no caso, né, uma função pura, ela também pode ser avaliada, né, com um argumento adequado, né? Por exemplo, se eu chamasse aqui, né, a galinha de trem, né, o símbolo trem, né, que não tem nenhuma definição agora, e chamasse a galinha de 2/3, né, da fração 2/3, repara o que acontece. A gente tem o comportamento adequado, ou seja, a gente tem a substituição de x por trem, né, e de x aqui, né, por 2/3, certo? Em que, no caso, a função pura, então, está executando o comportamento adequado, né? E a gente vê, então, que a função pura ela possui diversas vantagens, né, com relação às funções usuais. Agora, vamos falar de funções puras de várias variáveis, né, que a gente pode estender o que a gente fez para uma variável para mais variáveis, certo? A gente faz isso de que forma? Vamos ver aqui. A gente tem o símbolo S, né, em que ao símbolo S eu vou atribuir essa função pura aqui, né, que no caso é x vezes y a menos 3 vezes seno de z, em que as variáveis aqui, ó, são passadas em formato de lista, né, aqui na primeira entrada, né. Então a gente tem as variáveis x, y, z e aqui a definição da função, né. Beleza, defini S, tá aqui, ó, nossa função pura. Pedindo aqui para matemática limpar x, quebrei a linha, aí agora eu vou pedir para matemática avaliar S de x, 1 sobre y, 4, né? Ou seja, eu estou passando aqui os argumentos, né? Como tem 3 variáveis, eu preciso passar 3 argumentos, né? Para uma matemática entender. Então, a gente vê aqui, ó, fazendo isso, a gente tem que a matemática faz o que a gente pediu, né? O que a gente definiu, né? Aqui, ó, x substituiu por x, né? Em que, detalhe, ele está fazendo a combinação aqui, né? O primeiro argumento corresponde à primeira variável, o segundo argumento aqui corresponde à segunda variável, o terceiro argumento corresponde à terceira variável. Isso é importante. A ordem aqui tem que ser a mesma, né, daqui, né? E, bom, a ordem que você quer colocar os argumentos, né? No caso, se eu quisesse colocar o x no lugar do 4 aqui, ó, poderia. Poderia. Aí apareceria seno de x, né? Mas, voltando, aqui, pronto. A gente tem, então,
que o matemática executa corretamente o que a gente espera dele, né? E aqui ele não devolve a avaliação de seno de 4, né? Mas lembrando que aqui o seno de 4 é 4 radianos, né? Se a gente quisesse em graus, a gente precisaria informar aqui 4 degree, né? Conforme eu mencionei anteriormente, né? Numa das primeiras aulas. Porque as funções trigonométricas, elas por padrão têm argumentos em radiano no matemática. Aí agora, se eu passasse os 3 argumentos aqui como sendo x, né, a gente tem, então, que a função também entende o que é para ser feito, né, e faz a substituição adequada aqui, né, em que vai ficar x vezes x elevado a menos 3 vezes seno de x, que dá isso aqui. Bom, aí como eu mencionei brevemente antes, a gente precisa fornecer um número de argumentos adequados, porque se eu, por exemplo, passasse S de 1, o matemática não ia entender o que era para fazer. Ele ia me dar um erro aqui, né, tal qual ele dá, e não avalia a função. Por quê? Porque você falou para o matemática que S tem 3 variáveis, aí você só passa uma para ele, ele não vai entender o que é para fazer. Você precisa passar um número de variáveis, né, que você definiu. Bom, e aqui, ó, observe que, embora as variáveis apareçam em function sem padrões em branco, né, ou seja, sublinhado, né, não há conflito entre os símbolos usados fora da definição da função e aqueles usados dentro, mesmo quando os mesmos nomes estão envolvidos. Ou seja, aquilo é aquele trem que eu tinha comentado anteriormente, né, das funções puras serem avaliadas de forma local, né. As variáveis serem avaliadas de forma local, né? Ou seja, a matemática entende aqui, né, que isso aqui são variáveis, né, e trabalha com o comportamento delas de forma local, de forma que se eu definisse símbolos globalmente, né, que eu estou usando aqui dentro da definição da função pura, isso não teria problema, porque a matemática entende aqui o fato de que ele tem que trabalhar de forma local, né? Bom, vamos ver isso agora na prática, né? Aqui, ó, estou definindo ao símbolo x a string trem e estou definindo ao símbolo y a string trem novamente. E estou definindo aqui a função h, né, como sendo a função pura, x mais y, né, que vai somar x com y. Bom, beleza. Está aqui a definição de h, né, em que essa definição sobrescreveu a definição anterior que a gente tinha, né, que a gente avaliou aqui essa célula, posteriormente àquela, né. E beleza, agora se eu chamar h de xy, repara, o x aqui, ó, ele já está preto e o y também está preto. Por quê? Porque a matemática está entendendo que esses argumentos que você está passando para ele já tem definição. Então, ele vai substituir a definição deles, né? Mas o comportamento da função ele vai manter, mesmo que esses argumentos aqui, né, tenham os mesmos nomes que as variáveis da função pura. Então aqui, ó, matemática faz o que é esperado, né? Soma a variável x, né, que está definida como sendo trem, com a variável y, que está definida como sendo a variável, o símbolo trem novamente, né? Então, soma trem com trem novamente. Bom, ou seja, uma função bem mineira aqui, né? Agora eu vou limpar A e B aqui e em seguida vou, né, chamar H de AB, né? Chamando H de AB, né, repara que a matemática faz o que é definido, né? Ou seja, soma A com B. Em que agora o A e o B, eles, né, são símbolos sem definição, né? Uma outra coisa que eu já tinha mencionado é que as posições dos argumentos elas vão importar, né? Mas não os seus nomes, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, nessa célula eu estou limpando x, y e z, né? Estou definindo, estou construindo essa função pura aqui, né? X, y quadrado, z ao cubo, e estou passando esses argumentos aqui nessa ordem, z, x e y. O matemática, ele não vai entrar em conflito, ele não vai gerar conflito, né, entre esses z, esse x e esse y com esses daqui, né? E ele vai substituir na ordem, certo? Ou seja, essa primeira entrada aqui para matemática, ó, é essa daqui. Essa segunda entrada é essa daqui. E a terceira entrada, né, é essa daqui. E
Aí então ele vai avaliar a função tal qual eu falei aqui agora, né? Ou seja, vai pegar, por exemplo, aqui, ó, x e substituir por z, né? X substituindo por z, a gente tem z aqui. Aí vai pegar aqui, ó, a segunda entrada, que está referente a y, né? Vai substituir no lugar de y. Então vai substituir aqui, ó, y por x, né? Então vai ficar x ao quadrado. Beleza. E a última entrada aqui, né, y, ele vai substituir, né, aqui no lugar do z. Então vai ficar y ao cubo. Então a gente vê que o matemática, ele entende os argumentos, né, na ordem, certo? E por hoje é só. Vejo você na próxima aula.